Do Bexiga, milhares de pessoas devoram tudo em poucos segundos. É impressionante como o bostileiro se comporta. Chega até a ser assustador. Uma manada de bostileiros desesperados por causa de um bolo. O aniversário de São Paulo é o melhor exemplo do Bostil. A gente comemora o crescimento de uma cidade gigante, mas ignora que esse crescimento foi desorganizado, desigual e cheio de problemas que nunca foram resolvidos. Uma parte da cultura valoriza escapismo, festas, álcool e distração, enquanto problemas estruturais continuam sem solução. O Brasil é um país de potencial gigantesco, mas vive preso em um ciclo de erros que se repetem há décadas. Não é falta de recurso, não é falta de oportunidade, é uma soma de problemas estruturais, culturais e políticos que travam o avanço da nação. Um dos maiores exemplos disso é a cultura do escapismo. Eventos como o Carnaval mostram a capacidade do brasileiro de celebrar, mas também revelam uma tendência preocupante, a fuga da realidade. Enquanto milhões se distraem, problemas como educação precária, violência e desigualdade continuam crescendo sem solução efetiva. Além disso, a corrupção histórica, evidenciada em casos como a Operação Lava Jato, demonstra que o problema não está apenas na população, mas principalmente no sistema. Recursos que poderiam transformar o país são desviados, mal utilizados ou simplesmente desaparecem. Isso gera um efeito em cadeia, menos investimento em áreas essenciais e mais dificuldades para quem depende do básico. A desigualdade social reforça ainda mais esse cenário. O Brasil é um país onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa diferença não é apenas econômica, ela impacta diretamente o acesso à educação, saúde e segurança. Sem igualdade de oportunidades, o crescimento do país se torna limitado e injusto. Outro ponto crítico é a instabilidade política, visível em momentos como o impeachment de Dilma Rousseff. Crises constantes geram insegurança, atrasam decisões importantes e prejudicam o desenvolvimento econômico. O país fica preso em disputas internas enquanto questões essenciais são deixadas de lado. Também é impossível ignorar a fragilidade estrutural, como ficou evidente na greve dos caminhoneiros de 2018, onde uma paralisação foi suficiente para impactar todo o funcionamento do país. Isso mostra a falta de planejamento e dependência de sistemas pouco resilientes. Mas o maior problema talvez seja a normalização de tudo isso. O brasileiro se adapta, improvisa e segue em frente, o que, ao mesmo tempo que mostra força, também cria conformismo. Problemas graves deixam de gerar indignação real e passam a ser tratados como parte do cotidiano. Ainda assim, o Brasil não é um país sem solução. Pelo contrário, é uma nação com riqueza natural, diversidade cultural e um povo criativo. O problema não está no potencial, está na forma como ele é desperdiçado. No fim, o Bostil não é o Brasil em si, mas o reflexo de um sistema falho de escolhas que se repetem. Enquanto não houver mudança real na forma de pensar, cobrar e agir, o país continuará sendo uma promessa que nunca se cumpre. Se todos esses problemas são visíveis, por que nada muda de verdade? A resposta está em um conjunto de fatores que se reforçam entre si. Primeiro, existe um ciclo de desinformação e baixa educação política. Sem uma base educacional forte, grande parte da população não consegue entender completamente o impacto das próprias escolhas, especialmente em momentos decisivos como eleições. Isso mantém o sistema funcionando da mesma forma, independente de quem esteja no poder. Além disso, há uma cultura de imediatismo. O brasileiro, muitas vezes pressionado por dificuldades diárias, acaba priorizando o agora em vez do futuro. Isso enfraquece movimentos de mudança estrutural, que exigem tempo, organização e persistência. Outro ponto é a divisão da população. Em vez de união para cobrar melhorias, o país vive em constante conflito de opiniões. Essa polarização enfraquece qualquer tentativa de transformação real, porque a energia que poderia ser usada para melhorar o país é gasta em brigas internas.
Eventos como as manifestações no Brasil em 2013 mostram que o povo tem força quando se mobiliza. Milhões foram às ruas exigindo mudanças. Porém, a falta de direcionamento claro e continuidade fez com que aquele momento perdesse força com o tempo. Também é importante destacar o papel das instituições. Muitas vezes, mudanças importantes esbarram em burocracia, interesses políticos e falta de eficiência. Isso cria a sensação de que nada realmente funciona, o que desmotiva ainda mais a população. E existe um fator silencioso, mas poderoso: o conformismo. A famosa ideia de assim mesmo impede que a indignação se transforme em ação. Quando o erro vira rotina, ele deixa de ser combatido. Apesar de tudo isso, há sinais de evolução. O acesso à informação aumentou, novas gerações estão mais críticas e debates importantes estão acontecendo com mais frequência. O problema é que essas mudanças ainda são lentas e enfrentam resistência de um sistema que já está estabelecido há muito tempo. O Brasil não está parado por falta de inteligência, esforço ou capacidade. Está parado porque existe um conjunto de hábitos, decisões e estruturas que impedem o avanço. Mudar isso não depende de um único fator, depende de consciência, cobrança e mudança de comportamento coletivo. O Brasil não é atrasado por acaso, ele é travado por repetição de erro.